Bom dia, segundo ano. Então, hoje nós não vamos utilizar o nosso material junino. Nós vamos utilizar os nossos livros. Então, já separa o seu almanaque, o livro de ciências e o livro de matemática para que a gente possa dar continuidade às nossas atividades. Então, nós vamos abrir o livro de ciências na página 98 e nós vamos falar sobre a passagem do tempo. Essa imagem que vocês estão vendo, ela se encontra no litoral do Rio Grande do Norte, na sua capital chamada Natal, e essa foto foi tirada no ano de 2016. Esse é um relógio solar. E aí tem a primeira pergunta que diz assim: você já viu um relógio de sol? Sabe como ele funciona? Então, se a gente parar para observar, o Sol, aparentemente, ele caminha no céu, ele se movimenta no céu durante o dia. Então, ele nasce de um lado, de meio-dia ele está parado no meio do céu, no alto da nossa cabeça, e no final da tarde ele se põe do lado oposto aonde ele nasceu. Então, esse relógio ele fica posicionado de forma que o Sol sempre esteja em contato com ele. E aí esse triângulo que fica bem no meio do relógio vai fazendo a sombra e a sombra vai marcando as horas. Então assim funciona um relógio do Sol. A pergunta 2 diz o seguinte: como normalmente se mede a passagem do tempo em um dia? Então, para medir a passagem do tempo em um dia, a gente usa os relógios. Então, nos relógios a gente encontra as horas, os minutos, os segundos, e assim a gente sabe se está no período da manhã, da tarde ou da noite. A gente também utiliza os calendários, mas os calendários a gente utiliza para a passagem dos dias, das semanas, dos meses e dos anos. Na questão 3, diz o seguinte: você já observou que a sua sombra muda de tamanho ao longo do dia? Então vamos fazer essa experiência. Pela manhã, você vai no quintal da sua casa, onde você possa receber a luz do sol, e observa aonde a sua sombra está e o tamanho dela. De meio-dia, você vai novamente nesse mesmo lugar, desde que você tenha contato com o sol. E aí observa aonde a sua sombra vai estar. Você vai ver que ela vai mudar de lugar e vai mudar de tamanho. E no final da tarde, quando o sol já estiver quase indo embora, novamente você procura ver aonde vai estar a sua sombra. Então vamos analisar as sombras e as mudanças de tamanho durante o dia. Então, na unidade desse livro, nós vamos aprender sobre os períodos do dia, o que está de manhã, o que está à tarde e o que está à noite. Nós vamos aprender também sobre horas e atividades ao longo do dia, movimento aparente do Sol e as sombras e os tipos de relógio. Em seguida, nós vamos para a página 100 do nosso livro de ciências e vamos estudar mais um pouquinho sobre os períodos do dia e tudo aquilo que a gente faz durante a manhã, a tarde e a noite. E logo no alto da atividade do livro diz assim: o que você tem para contar? Qual é o dia do seu aniversário? Quanto tempo você ficou de férias? A que horas você vai à escola? Todas essas perguntas são tão comuns na nossa vida e elas estão relacionadas à medida do tempo. Existem muitas formas de marcar o tempo. Os relógios e os calendários são algumas delas. O que você sabe sobre a marcação do tempo? Conte para os seus colegas. Então, tudo que a gente faz marcando o tempo durante o dia, existem algumas atividades que a gente desempenha pela manhã, outras nós desempenhamos à tarde. Nós temos as refeições, as atividades da escola, nós temos a hora de brincar, a hora de ver TV. Algumas crianças fazem natação ou inglês ou praticam algum esporte. Nós também temos os horários específicos para cuidar da nossa higiene pessoal. Então, nós nos deparamos aqui na página 101 com algumas imagens que você vai conversar com o pessoal da sua casa e embaixo de cada imagem você vai escrever o horário em que você desempenha essas atividades. Se é de manhã, se é à tarde ou se é à noite. Em seguida, você vai abrir o seu almanaque em uma das páginas livres de produção textual e você vai dividir o seu almanaque em 3 colunas. Você vai colocar o título lá em cima: Rotina do meu dia. Então você vai escrever tudo aquilo que você faz durante a manhã, a tarde e a noite. Na página 101 do livro, nós temos ali algumas atividades, como jantar, brincar, dormir, estudar, escovar os dentes, tomar banho, estudar, acordar, ouvir música, almoçar. E aí está lá representado em formas de desenho.
E é o que você vai fazer. Então, você vai dividir o seu almanaque em 3 colunas. Lá no alto, você coloca o título, Rotina do meu dia. E aí, na primeira coluna, você vai colocar tudo que você faz pela manhã. Você bota lá a palavra manhã. E abaixo da palavra manhã, você pode representar através de desenhos, igual está na página 101. Então, você desenha se está acordando e bota ao lado acordar, tomar café. Faz os desenhos de tudo aquilo que você faz durante o seu dia. Pela manhã, na coluna do meio, você vai falar sobre tudo que você desempenha na hora da tarde. E à noite, na última coluna. Combinado assim? Então, essa é a nossa atividade de português, que vai estar conversando com a nossa atividade de ciências. E agora a gente vai para a nossa atividade de matemática.